Por que um continente tão rico em recursos naturais, terras férteis, rios abundantes e uma população jovem e trabalhadora continua atolado na pobreza? Seria apenas má sorte, má gestão ou destino histórico? Não. Existe um sistema bem mais profundo que mantém a África em uma posição de dependência e exploração. E neste vídeo, nós vamos expor como esse sistema funciona e quem são os verdadeiros beneficiários dessa pobreza fabricada. Para começar, é preciso desfazer um mito que ainda circula em muitos discursos internacionais. A ideia de que a África nasceu pobre, ou que a pobreza do continente seria resultado natural de fatores internos, como guerras tribais, instabilidade política ou incompetência dos seus povos. Essa narrativa é falsa e serve, em grande parte, para mascarar os verdadeiros mecanismos de exploração que operam há séculos. Historicamente, a África foi uma das regiões mais ricas do planeta. Antes da colonização europeia, reinos como o Mali, o Songhai, o Império do Congo, entre outros, tinham sistemas econômicos desenvolvidos e controlavam rotas comerciais de ouro, marfim e outros bens valiosos. Quando as potências coloniais invadiram o continente, seu objetivo não era desenvolver a África, mas extrair riquezas. Toda a estrutura que se impôs, linhas de trem, portos, administração colonial, foi desenhada para facilitar a exportação de recursos para a Europa e a América. Essa lógica de exploração não terminou com a independência formal dos países africanos no século XX. Pelo contrário, ela se transformou em um novo tipo de controle, o neocolonialismo econômico. Hoje, a principal ferramenta desse sistema é a dependência financeira. Como isso funciona? Após a independência, a maioria dos países africanos herdou economias frágeis, baseadas na exportação de matérias-primas e sem infraestrutura industrial. Para financiar seus estados e modernizar suas economias, esses países passaram a contrair dívidas externas massivas, muitas vezes com condições impostas por instituições como o FMI e o Banco Mundial. E essas condições não são neutras. Elas obrigam os governos africanos a adotar políticas de austeridade, cortar investimentos sociais, privatizar setores estratégicos e abrir seus mercados para corporações estrangeiras. Esse ciclo gera um efeito perverso. O continente fica cada vez mais dependente de empréstimos. E a cada nova crise, as mesmas instituições oferecem ajuda, em troca de mais concessões. É um ciclo de dependência que não resolve os problemas estruturais, mas garante que os fluxos de riqueza continuem a sair da África. Quem se beneficia desse sistema? As multinacionais, que extraem petróleo, minérios, madeira e produtos agrícolas pagando quase nada em royalties e impostos. As elites locais, muitas vezes aliadas dos interesses estrangeiros, que se enriquecem em troca de manter a ordem interna favorável aos investidores. E, claro, as antigas potências coloniais, que ainda hoje controlam grande parte das cadeias comerciais, bancos e empresas que operam no continente. Vamos olhar exemplos concretos. No setor da mineração, empresas ocidentais e chinesas dominam a extração de coltan na República Democrática do Congo, um minério essencial para celulares e computadores, enquanto a população local vive em extrema pobreza e o país permanece em conflitos armados alimentados por interesses externos. No petróleo da Nigéria, gigantes como Shell e Total exploram vastas reservas, mas a maior parte da população nigeriana não vê benefício algum. Pelo contrário, muitas regiões petrolíferas sofrem com poluição e destruição ambiental. Outro exemplo, a dívida externa da África, que ultrapassa 700 bilhões de dólares. Muitos países pagam mais em juros e serviços da dívida do que investem em saúde e educação. E uma parte considerável dessas dívidas vem de empréstimos feitos em condições injustas durante períodos de ditadura ou crise, uma herança tóxica que ainda sufoca o desenvolvimento. Tudo isso mostra que a pobreza africana não é um acidente, nem resultado exclusivo de fatores internos.
Ela é o produto de um sistema global que depende dessa desigualdade para manter seu próprio equilíbrio. Se a África prosperasse, se controlasse suas riquezas e desenvolvesse suas indústrias, isso significaria menos matérias-primas baratas, menos mão de obra explorável e menos lucros para as potências e corporações que hoje se alimentam dessa pobreza. Por isso, manter a África pobre é vantajoso para muitos interesses globais. É um sistema que funciona para eles, mas não precisa continuar assim. A transformação só virá quando houver uma nova consciência, tanto entre os povos africanos quanto na comunidade internacional, sobre essa realidade. Só quando o continente puder negociar em pé de igualdade, controlar seus próprios recursos e sair do ciclo de dependência, é que veremos uma verdadeira mudança. Agora me diga, você acredita que essa transformação é possível? Ou o sistema global vai continuar sufocando o potencial africano por mais décadas? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quer ver mais verdades como essa sendo expostas, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo.